Oi, pessoal, boa tarde. Na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre as ligações químicas e as mudanças de estado físico, da matéria. Esse assunto ele se encontra lá no capítulo 7, na página 136 do livro de vocês, tá? Então vocês podem ir acompanhando aí no livro de vocês, assistindo o vídeo e acompanhando no livro, certo? Os conteúdos que nós vamos ver nesse capítulo são os seguintes. Nós vamos ver as ligações químicas, que elas se dividem em três, que são as ligações iônica, a covalente e a metálica. Nós vamos ver também as substâncias simples e compostas, vamos ver as características de cada uma, certo? E também nós vamos ver os estados físicos da matéria. Os objetivos desse capítulo. O que é que a gente espera aprender ao final desse capítulo? Compreender como os átomos podem se unir, originando novas substâncias químicas. Também compreender a diferença entre substâncias simples e compostas. E também identificar e explicar as mudanças de estado físico da matéria. Então, ao final dessa aula, espera-se que esses objetivos sejam alcançados. Tá? Então, para iniciar a nossa aula, eu coloquei aí para vocês uma imagem de cosméticos naturais, cosméticos artesanais e alguns ingredientes que são utilizados em sua produção. Tá? Então, aí a gente tem uma barrinha de sabão, produzido artesanalmente, produzido em casa. E aí, por que eu coloquei essa imagem de abertura do nosso capítulo? Eu tenho certeza que algum de vocês já ouviu frases do tipo: vamos consumir este produto porque ele não possui química, né? Com certeza alguém já ouviu algo desse tipo. Mas e aí, gente, será que isso é verdade? Será que existe alguma substância, algum material que não possui química? O que vocês acham? Não, gente. Tudo que existe, toda matéria existente no universo, ela possui química, porque ela é constituída de átomos. Todas as substâncias existentes no planeta, eles são constituídos de átomos. Então, é um erro conceitual afirmar que determinado material, que determinada substância não possui química. O que pode acontecer aí é que um determinado produto, como é o caso desse sabão aí, que eu coloquei a foto para vocês, ele não passar por um processo de produção que passa por muitas etapas. Ele não recebe a adição, por exemplo, de corantes, certo? Então, pode-se dizer que esse produto ele é mais natural, tá? Porque ele não passa por um processo de fabricação tão rigoroso, ele não recebe um tratamento tão rigoroso. Mas você jamais pode afirmar que qualquer produto, qualquer material, ele não possui química, porque tudo que existe no universo é química. Tudo que existe no universo é constituído por química, tá? Então não vamos mais cometer esse erro. Esse é um erro conceitual, que chama-se. E aí, pessoal, já entrando no nosso capítulo, a gente vai iniciar esse estudo falando sobre a estabilidade dos gases nobres, tá? No capítulo passado, nós vimos a tabela periódica e nós vimos também a classificação dos grupos. A gente viu que os elementos eles se organizam na tabela periódica em colunas, que são denominadas famílias ou grupos, e em linhas que são denominadas períodos. E aí a gente viu que na tabela periódica, cada grupo de elementos se organizam em grupos, e esses grupos eles possuem características,
semelhantes, tá? Eles têm um comportamento químico semelhante. Nós vimos que existem o grupo dos metais, o grupo dos não metais, dos semimetais, calcogênios e também dos gases nobres, tá? Eu vou começar aqui falando para vocês dos gases nobres, porque esses são os elementos químicos da tabela periódica que possuem um comportamento que é considerado o mais adequado, vamos dizer assim, tá? Então, os gases nobres, por que eles recebem esse nome de gás nobre? Porque a gente vai ver que ele não necessita unir-se com nenhum outro elemento químico para obter essa estabilidade, tá? Ele não tem interação, ele não interage com nenhum outro elemento químico da tabela periódica, e nós vamos ver por quê, tá? Aí eu coloquei essa figura dos balões, balões cheios de gás hélio. O gás hélio é o quê? Um gás nobre, tá? Então, o gás hélio contido em cada balão desses é um gás nobre formado por um imenso número de átomos de hélio livres. Quer dizer, esses átomos não estão ligados a nenhum outro átomo. Então, essa é uma das características dos gases nobres. Eles não se ligam, eles não unem-se a nenhum outro elemento químico da tabela periódica, porque eles não precisam. Eles já possuem uma estabilidade química muito boa, tá? Então, eles não necessitam unir-se a outro elemento químico para adquirir essa estabilidade, tá? E aí, o que é essa estabilidade dos gases nobres? Então, os gases nobres, eles são constituídos de átomos denominados estáveis, tá? Já possuem uma estabilidade. Mas por que isso acontece? Porque eles não estabelecem ligações químicas naturalmente, assim como os demais átomos, que mais adiante nós veremos que os outros elementos químicos da tabela periódica, eles precisam estabelecer algum tipo de ligação química com outro elemento químico para adquirir essa estabilidade. E aí os gases nobres, eles não necessitam, eles por si só já são estáveis, eles não precisam de ninguém, tá? Então pode-se dizer que eles são os elementos químicos independentes, não necessitam interagir, reagir. Em palavras mais usuais, os gases nobres, eles não precisam fazer amizade com nenhum outro elemento químico, tá? E aí, eles possuem um número máximo de elétrons na última camada, tá? E aí, essa é a principal característica dos gases nobres. Todos os gases nobres, eles com exceção do hélio, eles possuem 8 elétrons na sua última camada, tá? Então, quando um elemento químico ele atinge 8 elétrons, ele possui 8 elétrons na sua camada, na sua última camada, que é também chamada de camada de valência. Então, diz-se que esse elemento químico adquiriu estabilidade química, porque ele adquiriu essa característica do gás nobre, que é a característica de possuir 8 elétrons na sua última camada, tá bom? E aqui, ó, vocês lembram, né, que a gente viu as camadas eletrônicas, que vão do K ao Q, né? Nós vimos que a camada K, que é a camada mais próxima ao núcleo, e a Q é a mais distante. Então, aqui eu coloquei a representação do átomo de cloro para vocês, tá? Então, aí a gente tem a distribuição dos elétrons por camada. Estão vendo aí a camada K, que comporta no máximo 2 elétrons, a camada L, que comporta no máximo 8 elétrons, e a última camada, a camada M, que comporta no máximo 7 elétrons. E aí eu pergunto a vocês, no slide anterior nós acabamos de ver que para que um átomo adquira estabilidade química,
ele deve possuir 8 elétrons na sua última camada, adquirindo a estabilidade de um gás nobre. Não foi isso? E aí eu pergunto aqui a vocês, nessa representação do átomo de cloro, ele pode ser considerado estável? Vamos ver quantos elétrons ele possui na sua última camada, na camada M. Possui 8 elétrons? Não, possui 7, né? Então, ele não adquiriu estabilidade química, porque ele só possui 7 elétrons na sua última camada. E aí, para que esse átomo adquira a estabilidade de um gás nobre, ele vai ter que realizar uma ligação com outro elemento químico. E aí, mais adiante, a gente vai ver que tipo de ligação é essa, tá? E aí, gente, ó, os átomos que não são classificados como gases nobres, eles não têm a última camada preenchida com o número máximo de elétrons, como é o caso do átomo de cloro, que nós vimos aqui que possui 7 elétrons na última camada. Então, não está estável, não adquiriu estabilidade química. Para adquirir essa estabilidade, ele precisa combinar-se a outros átomos. Para ficar estável, ele deve ganhar ou perder elétrons, para assim adquirir 8 ou 2 elétrons na sua última camada, tá? Então, como o hélio, ele é uma exceção, tá? Porque todos os gases nobres, eles possuem 8 elétrons na sua última camada, ou camada de valência, tá? O hélio, ele é uma exceção, porque ele só possui 2 elétrons na sua última camada. Ele é um gás nobre. Mas ao contrário dos demais, o hélio só possui 2 elétrons na sua camada de valência, certo? Então, o hélio é uma exceção. E aí, pessoal, tudo isso que nós vimos até agora, que um elemento químico, para adquirir estabilidade química, ele precisa possuir 8 elétrons na sua última camada de valência. Tudo isso, os cientistas, eles denominaram de regra do octeto, tá? O que é que diz a regra do octeto? A regra do octeto, ela diz que um átomo, para adquirir estabilidade química, ele deve possuir 8 elétrons na sua última camada, ou camada de valência, adquirindo assim a estabilidade de um gás nobre. Eu coloquei aqui essa tabela para vocês, que possui a distribuição eletrônica de todos os gases nobres existentes na tabela periódica, tá? Então, aí, do neônio até o radônio, vocês podem observar que a última camada de todos eles possui 8 elétrons na sua camada de valência, com exceção do hélio. Estão vendo aí? O hélio ele possui somente 2 elétrons na última camada. Aí vocês podem pensar assim, mas se o átomo ele para ser estável precisa possuir 8 elétrons na camada de valência, o hélio só possui 2. Ele se encaixa nessa categoria? Sim, porque o hélio ele é uma exceção. O hélio ele é um gás nobre. Vocês podem verificar lá na tabela periódica, é um dos primeiros. Porém, ele foge a essa regra, tá? De 8 elétrons na camada de valência. O hélio possui 2 e classifica-se como um gás nobre estável. E aí, resumindo o que diz a regra do octeto. Um átomo estará estável quando sua última camada possui 8 elétrons, ou 2, caso se trate da camada K, como é o exemplo do hélio, que só possui uma camada, tá? O hélio só possui a camada K, portanto, ele só possui 2 elétrons na sua última camada. Os átomos não estáveis unem-se uns aos outros a fim de adquirir essa configuração de estabilidade. E aí, mais adiante, a gente vai ver como que esses átomos ligam-se uns aos outros para adquirir essa estabilidade. Nós vamos ver que é através das ligações químicas que esses átomos adquirem essa estabilidade. No entanto, nós vamos ver que os átomos eles ligam-se de maneiras diferentes para adquirir estabilidade química. E aí a gente vai ver a seguir de que forma se dá essas ligações.
E aí, gente, aqui só para finalizar ainda a questão da estabilidade dos gases nobres, eu coloquei aqui essa tirinha, tá? Que é uma forma lúdica de vocês incorporarem, vamos dizer assim, de vocês compreenderem melhor a questão da estabilidade dos gases nobres, tá? Então, aqui, ó, esse é o hélio. Opa, esse é o hélio. Hélio não compartilha elétrons. O hélio, lembre-se que o hélio é um gás nobre. Eu sou nobre, tá? Então, a tirinha aqui está simplesmente mostrando que os gases nobres, eles não compartilham elétrons, eles não fazem amizade com outros átomos, eles não compartilham nada, tá? Pode-se dizer que o gás nobre ele é egoísta, tá? Porque ele não compartilha os elétrons dele com nenhum outro átomo, tá? Ele por si só, ele se garante, tá? Ele já ele se auto estabiliza, tá? Ele não precisa de ninguém, de nenhum outro átomo, para ser considerado estável. Tá? E aí, gente, agora a gente vai entrar nas ligações químicas, tá? Como eu falei anteriormente, os átomos eles ligam-se de maneiras diferentes uns aos outros para adquirir a estabilidade química, tá? E aí, ó, as características de substâncias, elas dependem da forma como os átomos que as compõem se combinam, ou seja, como elas estabelecem ligações químicas, tá? E aí, gente, as ligações químicas, por que é tão importante estudar a ligação química? A forma como os átomos se ligam, a forma como os átomos se organizam uns aos outros, elas vão indicar características de cada elemento químico, tá? Então, dependendo da forma como os átomos estão arranjados, organizados, então aquele elemento químico ele vai possuir características similares, tá? Então, aqui, ó, só para exemplificar isso que eu estou falando para vocês, eu coloquei aqui o elemento químico, o sódio, tá? O sódio na forma sólida. Essa primeira imagem aí, tá? Isso aí, gente, é o sódio sólido. Ele se encontra dessa forma aí, tá? É um material acinzentado, possui um aspecto brilhoso, tá? E aí, na forma sólida, o sódio, ele não é reativo, ou seja, ele não reage, ele não provoca nenhum tipo de reação química. No entanto, ao ter contato com a água, tá? Na presença de água, o sódio ele é extremamente reativo, tá? Então aqui eu coloquei essa outra imagem do sódio sólido sendo colocado na água. Então a reação que ele provoca é extremamente violenta, tá? Então ele causou essa explosão e aí esse material de vidro onde foi colocado o sódio, ele quebra. A reação ela é tão violenta que ela acaba quebrando o material de vidro, tá? Então é uma reação extremamente violenta. Então jamais, em hipótese alguma, vocês manuseiem sódio sólido em contato com a água. Nunca façam isso, gente, tá? Então aqui é só para exemplificar que a forma como os átomos se organizam, elas vão interferir diretamente nas características daquele elemento químico, tá? Aqui é um outro exemplo, gente. Que eu coloquei para vocês aqui. O cloro, tá, gente? O cloro, ele pode ser encontrado em dois estados físicos, tá? Ele pode ser encontrado no estado sólido e no estado gasoso. E onde é que a gente encontra o cloro no estado sólido? No nosso sal de cozinha,
tá? O sal de cozinha, ele é um composto químico formado por átomos de sódio e de cloro, o NaCl, tá? Então, no estado sólido, o cloro e o sódio, eles se unem, tá? E aí eles formam o que a gente consome em casa todos os dias, que é o cloreto de sódio ou sal de cozinha, tá? Mas e na forma gasosa, o cloro? Ele também não reage, ele também não é reativo. Aqui do lado a gente tem a imagem de um balão volumétrico, tá? Com um gás cloro. O gás cloro ele é esverdeado, ele tem essa coloração esverdeada. E aí em concentrações muito elevadas, esse gás ele é extremamente venenoso, tá? Ele pode matar. Tá? Então aí, gente, é só mostrando para vocês que a forma como os átomos ligam-se uns aos outros vai definir as suas características químicas, tá? Então, ó, aqui no caso do cloro, no estado sólido, ele não apresenta reatividade nenhuma, ele não apresenta perigo nenhum para a nossa saúde, tá? A gente consome ele, tá? Do sal de cozinha. Já na forma gasosa, ele é extremamente reativo e ele é perigoso, extremamente perigoso e causa danos à nossa saúde, tá? Então, é só para vocês verem a relação entre os estados físicos e a forma como os átomos organizam-se, a forma como os átomos ligam-se uns aos outros. E aí agora a gente vai ver o primeiro tipo de ligação química, tá? Que é a ligação iônica. Quais são as condições para que a ligação iônica ocorra? Então é necessário que dois átomos formem íons de cargas opostas, ou seja, um dos átomos ele deve ter a tendência de ganhar elétrons e o outro de perder elétrons. Ela vai ocorrer entre metais, que possuem 1, 2 ou 3 elétrons na última camada, e os não metais, que possuem 5, 6 ou 7 elétrons na última camada. Aí no livro de vocês, no capítulo anterior, vocês têm a tabela periódica, que organiza em cores diferentes esses dois grupos de elementos químicos, os metais e os não metais. Então vocês podem verificar lá que os metais eles vão se encontrar lá nas famílias 1, 2 e 3, vocês podem verificar lá, e isso vai indicar que cada átomo desses ele vai possuir 1, 2 ou 3 elétrons na sua última camada. E esses átomos eles vão possuir a tendência de perder esses elétrons para adquirir a estabilidade química, tá? Ou seja, possuir 8 elétrons na última camada. Já os não metais, eles vão se encontrar lá nas famílias 5, 6 ou 7, vocês vão verificando aí na tabela periódica do livro de vocês, eles vão ter a tendência de receber elétrons e assim adquirir a configuração de um gás nobre, ou seja, 8 elétrons na última camada, tá? E aí, ó, a gente não falou do sal, que é o NaCl, cloreto de sódio, e aí como que o NaCl realiza a ligação iônica, tá? Então, para que a ligação iônica ocorra, é preciso que existam dois átomos, tá? Um com a tendência de ganhar elétrons e outro com a tendência de perder, tá bom? Então, um vai doar, o outro vai receber. Então, aqui nessa representação, a gente tem o átomo de sódio, tá? Que possui 3 camadas, tá? Então, na primeira camada, o sódio ele possui 2 elétrons. Na segunda camada, ele possui 7 elétrons. E na última camada, ele possui 1 elétron, tá bom? E o átomo de cloro, na primeira camada, ele possui 2 elétrons. Na segunda camada, ele possui 7 elétrons. Não é isso, gente? E na última camada ele possui 7 elétrons. Não é isso?
E aí, se o átomo de sódio possui um elétron na última camada e o átomo de cloro possui 7 elétrons, qual desses átomos vocês acham que tem a maior probabilidade de adquirir estabilidade química? Cloro, né? Então, se o cloro receber esse um elétron da última camada do sódio, então ele vai adquirir a estabilidade química e vai passar a possuir 8 elétrons na sua última camada. Tá? Então, aqui a gente tem o íon. Lembrem-se, gente, quando um átomo perde ou ganha elétrons, ele sai do seu estado fundamental e transforma-se num íon, tá? Torna-se um íon. Lembram dos conceitos de íon? Tá? Então, aqui a gente tem o íon sódio, tá? Representado pelo Na+. Por que Na+? Porque o sódio ele perdeu um elétron. E a gente viu nas aulas anteriores que quando um átomo perde um elétron ou ganha um elétron, por convenção, não tem a necessidade da gente indicar isso aqui na representação, tá? Na fórmula. E o cloro, que recebeu um elétron, ele torna-se o íon cloreto, tá? Que adquiriu a estabilidade química. E aqui embaixo a gente tem a representação, tá? Na fórmula, tá, gente? Então, a gente tem aqui o Na+, Cl- entre colchetes, que é uma forma de representar. Ou você pode representar também fora do colchete o Na+, Cl-, tá? Sempre tem que colocar a carga, tá, gente? Então, não adianta, em uma questão de prova, você dizer que o íon ele adquiriu uma carga positiva ou negativa e você não colocar o valor da carga. Como aqui o NaCl ele perdeu e ganhou 1, não precisa colocar, tá? Mas se ele tivesse perdido 2, tá? Então você teria que representar 2 mais, tá? Você precisa indicar na carga a quantidade de átomos ganhos ou perdidos, tá? Na ligação iônica. E aí, gente, como é que representa uma ligação iônica na fórmula química, tá? Então, ó, aqui vocês podem ver nessa representação aqui abaixo, o Na+, entre colchetes, tá? Na+, mais 1, ou 1 mais, lembrando que não precisa colocar o 1, e o Cl entre colchetes, o Cl-. Então, como você vai organizar a fórmula química desse composto iônico? O índice do cátion, o que é um cátion, gente? O cátion é o íon que cede elétrons, que perde elétrons. O que é um ânion mesmo? O ânion é um íon que ganha, que recebe elétrons, não é isso? Então, aqui, ó, no caso do Na+, Cl-, o Na+ é o cátion e o Cl- é o ânion, tá? Então, a carga do Na+, ela vai passar para o ânion, no caso, o Cl-, tá? Então, o Cl-, ele vai receber a carga do Na+. Qual que é a carga do Na+ aí nesse exemplo? Não é mais 1? Tá? Então, o índice, gente, vai ser esse númerozinho que vai ficar do lado do átomo, tá? Esse índice ele vai indicar a quantidade de átomos existentes na fórmula iônica, tá? No composto iônico. E o Cl-, a carguinha positiva do Na+, ela vai passar para o Cl, ela vai descer e vai vir aqui para baixo, para junto do Cl. Então, a fórmula química desse composto iônico vai ser Na1Cl1. Mas como a gente viu por convenção, quando é 1 não precisa, então a fórmula química desse composto é NaCl, simplesmente, tá ok? E aí, gente, nós acabamos de ver a ligação iônica e na ligação iônica nós vimos que ocorre
a doação e o ganho de elétrons, né? Já na ligação covalente, que também é chamada de ligação molecular, vai ocorrer o compartilhamento de elétrons, tá? Então, os átomos, eles vão compartilhar seus elétrons. Tá? Na ligação covalente, vai ocorrer a união de 2 ou mais átomos. E esses átomos unidos, eles vão formar as moléculas. Por isso que esse tipo de ligação também é chamada de ligação molecular, porque há a formação de moléculas. As moléculas, elas são representadas por uma fórmula molecular, tá? E ela vai ocorrer entre não metais, tá bem? Gente, só voltando aqui um pouquinho, na ligação iônica, que eu esqueci de falar, ela vai ocorrer entre metais e não metais, tá? Porque os metais, eles têm a tendência de doar os seus elétrons na última camada, e os não metais, eles têm a tendência de receber elétrons na sua última camada, tá? Então, a ligação iônica ocorre entre metais e não metais. A ligação covalente, ela vai ocorrer entre não metais. Então, como os não metais, eles possuem a tendência de receber elétrons, então na ligação covalente eles vão compartilhar seus elétrons, assim não vai haver perda, não vai haver doação de elétrons, eles simplesmente vão compartilhar seus elétrons e desse modo vão adquirir a estabilidade química, a estabilidade de um gás nobre. Tá? E aí, eu coloquei aqui 2 exemplos de ligação covalente para vocês associarem um pouco melhor. Coloquei aqui 2 gases que são bastante conhecidos, tá? O H2, que é o gás hélio, e o O2, que é o gás oxigênio, tá? Então, esses 2 compostos moleculares, os átomos, eles estão compartilhando os elétrons da sua última camada, tá? Então, aqui no caso do gás hidrogênio, os 2 hidrogênios estão compartilhando o elétron que eles possuem na sua última camada. Da mesma forma, o gás oxigênio ele está compartilhando os elétrons que ele possui na sua última camada, tá? E aí, como eu falei anteriormente para vocês, esse 2 ele é chamado de índice, tá? Ou índice estequiométrico, e ele vai indicar a quantidade de átomos presentes naquele composto molecular, tá? No caso aí a gente tem 2 átomos de hidrogênio e 2 átomos de oxigênio, tá? Se eu tivesse o H3, tá? Então aí eu teria 3 átomos de hidrogênio. Se eu tivesse o O3, que é o gás ozônio, eu teria O3 e o 3 iria indicar que existem 3 átomos de oxigênio, beleza? Aqui eu coloquei um desenho que representa de forma mais clara para vocês a ligação covalente, de que modo ela ocorre, tá? Então a gente tem aí o gás hidrogênio, o H2, tá? Cada átomo de hidrogênio ele possui um elétron na sua última camada. E aí o que vai acontecer nessa ligação? Eles nem vão doar, eles não vão perder, eles não vão ceder, nenhum vai ceder para o outro o seu último elétron, tá? O seu elétron da camada de valência. Então, o que eles vão fazer? Eles vão compartilhar esses 2 elétrons e assim eles vão adquirir a estabilidade química de um gás nobre. Vai possuir 2 elétrons na sua última camada, adquirindo a estabilidade do gás hélio. Lembram? O gás hélio é um gás nobre e ele possui 2 elétrons na sua última camada, tá? Então, o gás hidrogênio ele possui a característica do gás hélio, tá? Então, como representar esse composto molecular, tá? Então, a gente pode representar de 3 maneiras. Você pode representar através da fórmula molecular, onde você vai colocar o símbolo do elemento químico, nesse caso o H, tá? Do hidrogênio, e vai colocar o índice. O índice vai indicar a quantidade de elementos que possuem naquela forma, tá? Então, H2
é composto por 2 átomos de hidrogênio. Você pode representar também a ligação covalente através da fórmula eletrônica. Na fórmula eletrônica você precisa demonstrar a quantidade de elétrons que estão sendo compartilhados na última camada. Tá? No caso do gás hidrogênio, ele está compartilhando os 2 elétrons da sua última camada. E vocês também podem representar através da fórmula estrutural. Tá? Na fórmula estrutural, ela é representada através de tracinhos. Cada tracinho desses aí, ele representa uma ligação, um compartilhamento entre 2 elétrons de cada um dos elementos químicos envolvidos na ligação. Beleza? Aqui eu tenho uma representação mais detalhada da ligação covalente ou molecular. Tá? Então, a gente tem aqui a representação da ligação do gás oxigênio, O2. Então, ele possui aí 2 camadas. Na primeira camada, ele possui 2 elétrons. Na última camada, ele possui 6 elétrons, tá? Então, se ele possui 6 elétrons, para adquirir a estabilidade de um gás nobre, ele precisa de quantos elétrons a mais? 2, né, gente? Se ele já tem 6, então se ele conseguir mais 2, então ele vai adquirir a estabilidade de um gás nobre, 8 elétrons. Então, aí o que vai acontecer? Esses 2 átomos de oxigênio, eles vão compartilhar os elétrons da sua última camada, tá? E aí vão adquirir a estabilidade de um gás nobre. E aí a representação dessa ligação pode ser representada daquelas 3 formas que a gente viu. A fórmula molecular, você representa o símbolo do elemento químico e a quantidade de elementos, de átomos envolvidos na ligação. Nesse caso aí, O2, 2 átomos de oxigênio. Você pode representar também pela fórmula eletrônica, e aí você vai ter que demonstrar os elétrons envolvidos na última camada de cada átomo, tá? E também através da fórmula estrutural, que é a forma de traços, tá? Que aí cada tracinho desse vai representar uma ligação, um compartilhamento entre os elétrons dos átomos envolvidos, tá? Lembrando que a ligação covalente ela pode acontecer entre 2 ou mais átomos. Para que ela ocorra é necessário 2 átomos realizando essa ligação, tá? E aí, gente, o último tipo de ligação que a gente vai ver e que ela não é muito comum, tá? Ela não é muito vista, tá? Não é muito utilizada, que é a ligação metálica, tá? Como o próprio nome já diz, a ligação metálica ela vai ocorrer entre metais, tá? E aí os elétrons da última camada, eles podem mover-se livremente, sendo compartilhados entre diversos átomos ligados, tá? E aí, ao saírem do átomo, os elétrons eles vão ficar temporariamente com excesso de carga positiva. Por isso diz que os metais são formados por íons positivos imersos em uma nuvem de elétrons ou em um mar de elétrons, que se movimentam de maneira desordenada, tá? Então, aqui nessa representação de um átomo de metal, a gente tem os elétrons. Os elétrons eles estão livres e aí eles movimentam-se livremente, tá? Imersos nessas cargas positivas, tá? Que é chamada de nuvem de elétrons ou em um mar de elétrons, tá? Então, aí na ligação metálica ocorre essa movimentação desordenada dos átomos, tá? A ligação metálica, a principal característica desse tipo de ligação é que, por os átomos possuírem essa facilidade de movimentar-se livremente entre os outros, eles conduzem muito facilmente a eletricidade, tá? Então, as ligações metálicas, uma das características desse tipo de ligação, a principal característica, no caso, é a boa condutividade elétrica, tá? Que a gente viu também que uma das características dos metais é a boa condutividade elétrica, tá?
E aí eu coloquei aqui essa animação só representando aqui os 3 tipos de ligação que a gente acabou de ver, tá? A ligação iônica, covalente e metálica, tá? A ligação iônica é um átomo cede o seu elétron para o outro. Na covalente ocorre esse compartilhamento dos elétrons, os 2 átomos eles compartilham os elétrons, e na metálica os elétrons eles estão ali livremente, tá? Entre um átomo e outro. Tá? Só uma animaçãozinha para facilitar o entendimento de vocês. E aí, gente, prosseguindo aqui na nossa aula, agora a gente vai ver de maneira bem rápida substâncias simples e compostas, tá? Então, na substância simples, ela será formada pela ligação entre átomos do mesmo elemento químico, tá? Como, por exemplo, o gás oxigênio, o gás hidrogênio, o gás ozônio, tá? Então, nas ligações entre átomos iguais, ela diz que você possui uma substância simples. Quando você possui átomos diferentes ligados entre si, diz que você possui uma substância composta, tá? Aqui eu coloquei para exemplificar para vocês o gás oxigênio e o gás carbônico, tá? Então, no gás oxigênio, nós temos as ligações entre 2 átomos de gás oxigênio, tá? E no gás carbônico nós temos a ligação entre um carbono e 2 átomos de oxigênio, tá? Então, basicamente isso. Substância simples formada por elementos iguais, substância composta formada por elementos diferentes, tá? Seguindo aqui na nossa aula, a gente vai ver agora de maneira bem rápida os estados físicos da matéria, né? Nós sabemos que a matéria ela encontra-se em 3 estados físicos, o sólido, o líquido e o gasoso. Então, o que é que difere basicamente um estado do outro? Tá? No estado sólido, a gente tem as moléculas, os átomos eles vão estar muito unidos, tá? Muito próximo entre eles. Então, a mobilidade entre eles é muito pouca. Tá? Então, eles praticamente não existe movimentação entre os átomos que constituem as moléculas de elementos sólidos. Por isso que eles encontram-se no estado sólido, porque não existe essa mobilidade entre os átomos que compõem suas moléculas. Tá? Então, por isso que existe essa rigidez. Já no estado líquido, as moléculas elas já vão possuir alguma mobilidade, elas já vão poder caminhar livremente umas pelas outras, tá? Então, já vai existir essa mobilidade, tá? Então, já vai existir uma movimentação entre as moléculas no estado líquido. E no estado gasoso, o que vai acontecer? As moléculas elas vão estar muito afastadas umas das outras, tá? Então, é por isso que é muito mais difícil você comprimir o gás, tá? Porque como as moléculas elas estão muito afastadas uma das outras, então você tem que submeter o gás a determinada pressão, tá? Para que ocorra essa maior interação entre as moléculas, tá? Então é basicamente isso. Estado sólido, você tem moléculas, você tem átomos muito unidos entre si, não existe mobilidade. Estado líquido, já existe alguma mobilidade, as moléculas elas já possuem alguma liberdade de movimentação, e no estado gasoso as moléculas vão estar super afastadas umas das outras, tá? Basicamente isso. E aí, gente, de que forma o calor altera as mudanças de estado físico? Ao fornecer energia na forma de calor no corpo, suas partículas passam a movimentar-se mais rapidamente, pois passam a ter mais energia. É essa agitação das partículas que determina a temperatura de um corpo. Tá? Então, se você tem um determinado corpo e você submete esse corpo a uma determinada temperatura, isso vai provocar uma agitação entre as moléculas. E aí elas vão passar a movimentar-se com mais agitação, mais intensidade, tá? E aí a intensidade da agitação dessas partículas é o que vai determinar a temperatura de um corpo, tá? Então, quanto mais calor for fornecido a um corpo, maior vai ser a temperatura adquirida por esse corpo, tá? Então, maior vai ser a movimentação, a agitação entre as moléculas. E aí, só aqui uma representação que relaciona
a temperatura com a mudança de estado físico, tá? Então, no estado sólido, a substância ela não recebeu muita temperatura, então suas moléculas ainda mantêm-se unidas. Já no estado líquido, quando ela já começou a receber um aumento de temperatura, as moléculas elas já começam a movimentar-se entre si. E quando ela recebe muito calor, as moléculas passam a se agitar muito rapidamente, e aí as moléculas passam a movimentar-se de maneira muito acelerada e elas vão estar muito separadas umas das outras, tá? Então, quanto maior for a temperatura submetida a um corpo, maior vai ser a agitação entre suas moléculas e mais separadas essas moléculas vão estar, tá? E aí aqui, gente, é só relacionando aqui o calor e as mudanças de estado, tá? Então aqui você tem com o aumento da temperatura, você vai ter o processo de fusão, que é quando a água no estado sólido ela passa para o estado líquido, e conforme essa temperatura aumenta ainda mais, você vai passar pelo processo de vaporização, que é quando a água líquida ela passa para o estado de vapor, tá? E aí quando a temperatura diminui, o que acontece? Você tem a água em forma de vapor, e aí essa água ela vai condensar, e aí vai acontecer o inverso, tá? Você tem a água no estado de vapor, ela vai se condensar e ela vai voltar para o estado líquido. No estado líquido, se você tem água no estado líquido e ela diminui muito a sua temperatura, ela vai sair do estado líquido e vai passar para o estado sólido, tá? Então, essas mudanças de estado físico, elas basicamente, a relação delas com o calor quanto mais calor a substância recebe, maior vai ser o grau de agitação entre suas partículas e mais separadas elas vão estar, tá? Então, quando você tem uma substância gasosa, então você tem uma substância com moléculas muito separadas, tá? Então, elas receberam tanto calor que elas estão super separadas, tá? E quando acontece o oposto, quando a temperatura ela diminui bastante, essas moléculas elas vão se acentuando e elas vão se agregando e vão unindo-se. E aí você vai ter, no caso aqui da água, no estado sólido, tá? Que é quando as moléculas elas vão estar muito reunidas, tá? Então é basicamente isso, a relação do calor com as mudanças de estado físico. E aí, pessoal, eu coloquei só aqui essas animações, tá? Só para vocês relacionarem as ligações, tá? A gente tem aqui o NaCl, que é uma ligação iônica, né? O átomo de sódio ele tem a tendência de ceder o seu elétron para o átomo de cloro, por isso que os íons sódio e cloro, eles possuem essa afinidade eletrônica, por isso que eles se atraem com tanta intensidade, porque enquanto um está disposto a doar, o outro está super disposto a receber, tá? E aqui a gente tem o cloro e o bromo, ambos realizam ligação iônica, tá? Então, ambos estão super felizes, e aqui a gente tem o hélio solitário, né? Porque como ele já possui uma estabilidade